Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É sempre uma alegria recebê-los aqui. Assim também também é uma noite de alegria por recebermos nossa irmã Francilene, que ela é lá da trabalhadora da Casa dos Humildes, né? Levar um abraço fraterno de todos que fazem o Caminhando para Jesus, né? Para o nosso amigo Bruno Tavares, também, que é de lá. E nossa irmã vem trazer hoje um assunto muito importante, muito relevante para a gente, que é falar sobre o apóstolo Paulo, perdão, o apóstolo Mateus, né? Discípulo, depois apóstolo, porque saiu divulgando. Eu acho que quem mais divulgou, né, Jesus Cristo foi Mateus. Também, dentre os apóstolos, acho que era o único que sabia ler e escrever, né? Mas a nossa irmã vai falar aqui, né? Assim como Madalena, também, Mateus foi aquele discípulo que se modificou quando conheceu Jesus, né? Aliás, é impossível, né, alguém não se modificar estando perto do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aconteceu com Mateus, ele era um publicano, né? Era um ferrenho cobrador de impostos, né? Mas depois que conheceu Cristo, a sua vida mudou, e que bom, né? Que ele trouxe toda a trajetória de Cristo para todos nós. Bom, mas isso quem vai falar é a nossa irmã. Para iniciar, como sempre, vamos passar a palavra para o nosso irmão Douglas. Sim, a mesa hoje é composta por nosso irmão Douglas e o nosso irmão Fernando. Então, Ferreira e Fernando aqui fazendo a dobradinha. Então, vamos passar para o nosso irmão Douglas para ele fazer a prece de abertura. Boa noite a todas e a todos. Vamos mentalizar a figura amorosa do nosso querido irmão Jesus para fazermos a nossa prece inicial. Querido Pai, irmão amado Jesus, espiritualidade do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Aqui estamos, Senhor, voltados para buscar o conhecimento trazido pelo nosso irmão Jesus, buscando o nosso crescimento pessoal, o nosso crescimento espiritual. Que possamos, nesses momentos, essa palestra nos auxilie na compreensão da grandeza do amor do nosso irmão Jesus. E que possamos, como Mateus, ser influenciados pelo olhar maravilhoso do nosso Mestre Jesus, que modificou a muitos. Que sejamos também esses apóstolos, esses discípulos do nosso irmão Jesus nessa caminhada, e que possamos, com os nossos exemplos, com a nossa mudança de atitude, ser cristão, dizer com convicção: eu sou cristão, eu faço aquilo que Jesus ensinou. Que possamos, então, estar sempre em harmonia com o Mestre e, assim, adquirir aquilo que nós podemos fazer de melhor, dar o amor aos nossos irmãos em convívio nessa encarnação conosco e também aos nossos irmãos que se encontram desencarnados. Que a luz, que a paz e o amor de Jesus seja sempre o norte das nossas vidas, a guiar os nossos passos. Muita paz e muita luz para todos nós. Assim seja. Que assim seja. Em nome do Pai Criador, em nome do Mestre Jesus, pedimos a permissão para dar início aos nossos estudos de hoje. Com a palavra, nossa irmã Francilene. Vou ficar em pé. Meus queridos irmãos, boa noite. Que a paz de Deus e de Jesus esteja em nossos corações, que a espiritualidade amiga nos inspire na noite de hoje para que nós tenhamos uma noite de aprendizagens. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre Mateus, né, também chamado Levi, que é um dos evangelistas.
Nós sabemos que existem, né, 4 evangelistas na tradição católica, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus faz parte de um dos evangelhos, chamados sinóticos, que são aqueles que são parecidos, né, que narram fatos semelhantes, às vezes com alguma diferenciação na narração dos fatos, mas muito próximos. E Mateus, né, tem uma história muito interessante, que vai trazer também para cada um de nós não apenas a experiência dele, mas uma reflexão sobre as nossas próprias experiências. Todos nós que tivemos, né, assim como Mateus, o coração tocado por Jesus, que precisamos modificar algumas atitudes, consolidar outras, então que ele nos inspire, que aquilo que ele vivenciou possa nos inspirar, para que nós também vivenciemos. Porém, antes de começar a falar de Mateus, eu gostaria de trazer um abraço fraterno da Casa dos Humildes, não é? Essa casa irmã, especialmente do nosso querido irmão e amigo Bruno Tavares. É muito bom estar aqui revendo amigos como Paulo, conhecendo pessoalmente amigos como Rogério, né? Então, é uma felicidade. Então, meus queridos, acredito que aqui todos já ouviram, né, falar em Mateus. Quando a gente começa a ler e estudar o Novo Testamento, é o primeiro dos evangelhos. Muitas vezes, por conta da configuração, não é, escrita do Antigo Testamento, nós achamos que Mateus foi o que primeiro escreveu, não é, sobre Jesus. Mas, na verdade, o primeiro evangelho é o de Marcos. Porém, Mateus é, sim, né, como foi dito, um homem muito culto, um homem que se diferenciava, né, no seu contexto judaico, mas se diferenciava de uma forma não agradável, no sentido de que a sua profissão gerava muitas polêmicas e fazia com que ele fosse socialmente muito mal visto. E isso era uma coisa que nos chama a atenção, porque nós sabemos que Jesus não fazia distinção de ninguém. Todos aqueles que desejavam se aproximar, fossem eles fariseus, publicanos, pecadores de uma forma geral, qualquer pessoa que desejasse se aproximar de Jesus, ouvir os seus ensinamentos, seguir aquilo que ele dizia, era sempre bem-vindo. E não foi diferente com Mateus. Então, eu trouxe alguns dados aqui sobre Mateus para que a gente comece a conversar. Tem um mapazinho aí, não é? Mateus, ele é de Cafarnaum, que fica na Galileia, né? Inclusive, Cafarnaum é uma cidade que vai ter muitas passagens, né, das falas de Jesus, porque Jesus fez parte dos seus ensinamentos, né, da sua vivência lá, da sua vida pública. Pedro, inclusive, morava em Cafarnaum. Então, muitos dos discípulos eram de Cafarnaum, outros não, mas Mateus era de lá. Ele é chamado também de Levi. Então, aqueles que escrevem sua biografia dizem que o nome verdadeiro dele era Levi. Mas depois que ele se dedicou ao apostolado, ele mudou o nome para Mateus. E aí muitas vezes a gente fica pensando que Mateus é um, Levi é outro, mas Mateus e Levi são sim a mesma pessoa. E é interessante porque na tradição judaica isso era muito comum. Quando as pessoas mudavam o rumo da sua vida, né, elas também trocavam de nome, como uma simbologia dessa mudança, dessa nova proposta. Assim também aconteceu com o apóstolo Paulo, que se chamava Saulo, e a partir do momento que se converte, né, e vai fazer suas pregações, trazendo o cristianismo para vários povos, ele vai utilizar o nome de Paulo e é assim que ele chega para a gente, não é? Nós somos corações muito próximos a Paulo, porque foi por conta da divulgação que Paulo faz do Evangelho
que nós conseguimos, né, ter acesso a essas informações, a esses ensinamentos e a essas propostas. Porém, Mateus também fez um trabalho de divulgação muito bem feito. Mateus, ele vai ter uma preocupação de escrever para os judeus, porque ele vai ter uma preocupação na sua escrita de tentar provar para os judeus que Jesus era, assim, o Messias, era o ungido, né? Era aquele que era prometido para salvar o povo hebreu, né? Os judeus. E aí o que acontece? Ele vai escrever para os judeus. Jesus é judeu, mas a gente precisa entender que os judeus são um povo simbolicamente falando, não é? Na questão espiritual, porque, na verdade, esta mensagem não é única e exclusivamente para os judeus, mas para todos nós, para toda a humanidade terráquea, todos nós, encarnados e desencarnados, que estamos aqui neste orbe, não é, de provas e expiações, nesse momento de transição tão significativo para as nossas existências, precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir todas essas mensagens que nos são trazidas por nosso governador planetário, não é? Os espíritos superiores nos trazem, por meio da codificação, várias informações sobre Jesus. Uma delas é que ele é o governador do nosso planeta. Outra, que ele foi o espírito puro que esteve aqui entre nós e que continua entre nós, não é? Porque ele continua governando o planeta, ele continua nos assistindo e ele é o nosso pastor. Então, nós somos as suas ovelhinhas queridas e nós não podemos esquecer da sua promessa de que nenhuma de suas ovelhas se perderá. Então, nós somos, sim, corações próximos a Jesus e devemos ser corações gratos a Jesus por todas essas oportunidades. Mas, voltando um pouco a falar de Mateus, né? Mateus é filho de Alfeu e irmão de Tiago Menor. Entre os apóstolos, né? No caso, inicialmente discípulos, existiam 2 Tiagos, Tiago Maior e Tiago Menor. Tiago Maior era filho de Zebedeu, irmão de João, evangelista, e Tiago Menor era o irmão, né, de Mateus. Ele era um coletor de impostos, e isso fazia com que as pessoas tivessem uma enorme antipatia por ele. Ele é, sim, de uma família abastada, né? E o fato dele trabalhar na coletoria fazia com que a vida financeira dele fosse cada vez mais confortável. Porém, ele vai ter grandes dificuldades nas suas relações sociais, porque ele era visto pelos judeus como traidor do povo, não é? Porque ele se associa aos romanos para favorecer a cobrança de impostos para os romanos. Nós sabemos que, quando Jesus fala que vem trazer, né, o reino de Deus para a terra, os judeus, naquele momento, não compreendem qual é a proposta espiritual de Jesus. E eles acreditam que o Messias vai libertá-los do jugo material dos romanos. E achavam que esse reino era um reino físico, geograficamente estabelecido. Então, naquele momento, nós vamos ter aí a dificuldade das pessoas compreenderem, né, que Jesus, que é um homem extremamente simples, humilde, que vem, não é, de uma família humilde, nascido em Nazaré, um local sem grandes destaques dentro do contexto judaico, como ele poderia ser o Messias prometido. E aí Mateus vai fazer todo um levantamento daquilo que foi a sua vivência com Jesus, para trazer para nós e para trazer para o povo, né, judeu a certeza de que Jesus era o Messias. E aí ele é o mais instruído de todos os discípulos. Ele não era o único que tinha instrução. Por exemplo, Judas Iscariotes, ele tinha instrução também. E por ter instrução, né, e conhecimentos contábeis, porque ele era comerciante
não um comerciante de grande porte, mas de pequeno porte, ele tomava conta, né, da parte financeira, da administração ali, do convívio, do dia a dia dos discípulos. Tem uma passagem belíssima no livro Boa Nova, que Jesus vai fazer algumas observações sobre algumas falas de Judas, e no final da mensagem, né, Humberto de Campos traz para a gente que Jesus olha para Judas, e Judas estava sempre com uma bolsinha onde ele guardava o dinheiro, e ele faz uma fala mais ou menos assim, que essa bolsa não pese tanto, não é, na sua existência. E a gente sabe que equivocadamente Judas achava que se ele entregasse Jesus aos romanos, ele faria com que Jesus agisse de forma mais rápida e implantasse ou implementasse, não é, o reino dos céus tão esperado. Ele, naquele momento, ainda não havia entendido a mensagem que Jesus queria passar. Então, Mateus, ele era um hábil escritor, era conhecedor da matemática e da contabilidade. E justamente por suas habilidades contábeis, ele vai ser trazido, não é, pelos romanos para o serviço na controladoria. E isso vai gerar muitas dificuldades para ele. Não só ele, mas qualquer publicano, né? E o nome publicano vem de um dos impostos que eram pagos e que eles retinham. Ele dominava o grego, dominava o latim e dominava o aramaico. Então, a gente percebe, né, a facilidade que ele vai ter de escrever. Muitas vezes a gente acha que Mateus sentou e começou a escrever, não é, o Novo Testamento, como a gente faz hoje em dia quando vai escrever um livro. Na verdade, muitos dos registros que são atribuídos a Mateus, não se tem a certeza absoluta que foi ele que escreveu, mas sim de falas que ele colocou. É provável que por ele ter todo esse conhecimento, ele realmente tenha escrito, mas a gente também tem que observar a dificuldade no momento de fazer esses registros escritos e de mantê-los a salvo. E aí, como não existiam livros, não é? Naquele momento, os registros ou eram feitos em pedaços de couro ou em pergaminhos, e era um procedimento bastante caro. A gente também não tem uma facilidade de impressão. Então, se dizia, se escrevia e se faziam várias cópias. Então, muitas dessas cópias podem ter sido fiéis àquilo que Mateus inicialmente disse ou escreveu, ou não. Mas a gente tem a certeza absoluta que, pela assistência divina, tudo aquilo que nos chegou porque é importante e porque é necessário para o processo evolutivo de cada um de nós. Eu trouxe só uma curiosidadezinha, não é? Que ele era vegetariano e ele se alimentava bastante de sementes e nozes. Eu não sabia disso, eu desconhecia, né? Não que seja de maior relevância no sentido de ser carnívoro ou não, mas a gente vai observar, né, que Mateus não é um homem extraordinário, especial, diferente de nós, né? Ele é um ser em processo evolutivo que vai ter um determinado rumo na vida e que vai modificar esse rumo a partir do momento em que entra em contato com Jesus. Então, quem eram os publicanos ou os coletores, né, de impostos? Ou cobradores de impostos, como queiram chamar. Eram funcionários a serviço da dominação estrangeira. No caso da Palestina, a serviço da dominação romana. Eram considerados traidores nacionais. Então, eles eram vistos com maus olhos por todos que habitavam ali a Palestina. Eles eram considerados também apóstatas. E o que são apóstatas? São pessoas afastadas da religião. Então, se Mateus era um homem tão culto, vindo de uma família, né, no contexto judaico tradicional, ele é um homem que teve bastante acesso aos ensinamentos religiosos, mas era afastado. Inclusive, era mal visto na sinagoga quando ia, por conta dessa aproximação dele com os romanos, né? Então, eles eram considerados gentios. E quem são os gentios? São os estrangeiros.
Por quê? Porque eles perdiam para a sociedade local esse sentimento de pertencimento. Então, veja como deveria ser difícil para ele o contexto do dia a dia, né? E como ele deveria sentir-se sozinho. Aí, como é que ele ficava? Ele vivia isolado? A gente não tem grandes detalhes na biografia dele sobre isso, mas os amigos que frequentam a casa dele e que ele frequenta a casa são os próprios publicanos. Por isso que quando ele vai dar um banquete para Jesus, ele vai chamar os seus amigos publicanos. E outros pecadores também vão se dirigir ao local. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa passagem, que é bastante rica, né? Então, eram considerados pecadores, eram desprezados pelos judeus, e quando eles ofertavam os seus dízimos ou faziam qualquer outra oferenda, eles não eram aceitos na sinagoga. Tanto os dízimos que ofertavam, então, como eles eram abastados, os dízimos eram altos, mas não eram aceitos pela repugnância social que causavam, né? E as suas ofertas também não. E a gente sabe que essas ofertas para o templo, no contexto religioso judaico, eram ofertas bastante importantes, inclusive para que você se sentisse puro e para que você fizesse todos os seus rituais religiosos com tranquilidade, né? Então, veja que a vida de Mateus não era uma coisa tão fácil, não era uma coisa tão simples assim, né? E aí eles eram considerados impuros e transmissores de impureza, né? Por sua mera presença. Então, as pessoas não gostavam de ser vistas com eles. Por que elas não gostavam de ser vistas por eles? Porque é aquela história, né? Diz-me com quem andas, que eu te direi quem és. Então, se eu ando com uma pessoa que é considerada impura, eu também serei considerado impuro. E naquele contexto, isso era muito severo, não é? Frequentemente associados a pecadores, meretrizes e pagãos. E aí, esses pecadores, essas meretrizes e esses pagãos, talvez estivessem também no contexto do banquete que Jesus foi, aceitou o convite e esteve na casa de Mateus para nos ensinar algumas coisas. E aí, eu coloquei aqui para a gente refletir um pouco, né? Jesus e seus discípulos, todos eles, não apenas Mateus, causavam profundo escândalo aos fariseus e aos doutores da lei ao vê-los em companhia de Mateus e de seus camaradas. Porque a gente sabe que os fariseus eram um grupo religioso extremamente poderoso, né? Economicamente também faziam parte de um grupo social de destaque, mas eles eram os grandes zeladores da moral judaica, né? E aí, muitas vezes, eles diziam uma coisa e faziam outra. Por isso que Jesus, muitas vezes, os chamavam de hipócritas, mas eles eram considerados homens de muito prestígio diante da população e ficavam horrorizados ao ver Jesus com essas pessoas, né? Então é interessante isso. O Mateus que Jesus, né, traz para perto de si é um Mateus desprezado pela sociedade. E quando a gente lê sobre isso, Jesus está nos fazendo um convite. O que é que nós estamos fazendo com aqueles que são considerados desprezados também na nossa sociedade? Fazer com que as pessoas sejam acolhidas não é um privilégio apenas, não é, dentro de um contexto judaico, ou fazer com que as pessoas se sintam menosprezadas, não é, com que elas se achem cidadãos de segunda categoria. Mas na nossa sociedade, nós também recebemos esse convite. Não é? Será que nós nos vemos verdadeiramente como irmãos, como iguais? Não é? Então, é interessante quando a gente pensa sobre Jesus, porque Jesus vai trazer para a gente a ideia de um Deus que é um Pai. Se a gente pensa sobre a primeira revelação, nós vamos ver Moisés trazer para a gente uma realidade de um Deus vingativo, de um Deus ciumento, de um Deus que castiga, né? De um Deus que quer severidade nas ações.
Então, é um Deus punitivo. Jesus não. Jesus vai vir em um outro momento, nós já vamos estar, enquanto humanidade, mais evoluídos, e nós vamos ter Jesus trazendo a ideia de irmandade. E ele traz essa ideia de irmandade tão forte nas suas ações, que ele deixa para a gente, não é, uma oração que começa trazendo Deus como o nosso Pai, não é? Ele não diz meu Pai, ele diz Pai nosso. Então, ele faz com que nós vejamos como humanidade, conjuntos, não é? E aí ele traz para a gente a ideia de igualdade, a ideia de fraternidade, muito forte, que a gente precisa desenvolver. Precisamos aprender a olharmos uns para os outros como iguais, acima de todos os preconceitos sociais que tivermos acesso em nossa existência. E quando a gente diz nos vermos como iguais encarnados e desencarnados. Porque muitas vezes, quando nós chegamos à casa espírita e começamos a fazer um tratamento espiritual, e esse tratamento da desobsessão, a gente tem mania de olhar para o obsessor como alguém que é diferente de nós, que é mais mal que nós, que quer apenas nos prejudicar, quando muitas vezes os contextos das obsessões estão relacionadas aos nossos comportamentos, aos nossos não entendimentos do amor, do perdão, da caridade, da fraternidade, e é um convite para que todos nós prestemos atenção na reforma íntima tão necessária que necessitamos começar e levar adiante. A gente acha que o processo é simples e muitas vezes chegamos à casa espírita, fazemos um tratamento relativamente longo, nos sentimos melhor e vamos voltar para os nossos contextos cotidianos. E começamos a fazer as mesmas coisas de antes. E começamos a nos sentir em desequilíbrio, em nos sentir em desconforto, como nos sentíamos antes. E aí voltamos para a casa espírita, e haja passe, e haja água fluidificada, e haja desobsessão, quando, na verdade, nós precisamos de tudo isso, é inegável. Mas, acima de tudo, precisamos evangelizar a nós mesmos. Nós não temos um espírito, nós somos espíritos, e nós somos espíritos imortais. E precisamos nos ver como espíritos imortais e nos perceber como uma única humanidade, encarnada e desencarnada. Aqui nós estamos todos nos vendo, somos a parte encarnada, a representação mínima de uma parte de espíritos encarnados, mas estamos em contato permanente, em interações constantes com os nossos irmãos desencarnados. Quando voltarmos à pátria espiritual e eles mergulharem na carne, os papéis se invertem. Então, nesse ir e vir é que o nosso processo evolutivo se dá. Mas nós precisamos fazer como Mateus, que apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os comprometimentos, seguiu adiante e aceitou o convite do Mestre. Não esqueçamos, todos nós já fomos convidados por Jesus para caminharmos junto com ele. Acredita-se que Mateus tenha permanecido na Judéia por pelo menos mais 15 anos após a ascensão do Cristo. Há diversos relatos que vinculam o ministério de Mateus a lugares como a Pérsia, a Pártia, que fica no nordeste do Irã, a Macedônia, o Egito e a Etiópia. Então, esses apóstolos, eles vão se deslocar. Eles vão sair ali do contexto judaico e levar a boa nova em todos os locais que precisavam e que conseguiram chegar. E é a partir desse deslocamento que a gente vai tendo a boa nova se espalhando. E, graças a Deus, chegando até nós. Controvérsia sobre a sua morte. Então, Mateus, né, existem alguns relatos de que ele teria morrido de morte natural e em idade avançada, mas a gente sabe que não há comprovação relacionada a isso. Então, é possível que a gente encontre, né, em alguma biografia essa interrogação, mas ela
não se sustenta. Não é? A gente sabe que dos 12 apóstolos, o único que morre, não é, com idade avançada e de morte natural é João Evangelista. Não é? E aí, a outra possibilidade, que é a mais aceita, é de que ele teria morrido de forma dolorosa, em um processo de martírio, não é, por lança ou por espada. Porém, a maior parte dos relatos coloca que foi uma espada utilizada, né, na Etiópia, no ano 70, obviamente depois de Cristo. Não é? E aí, eu gostaria de trazer também para todos nós, dentro desse relato de Mateus, não é, e dessas experiências que ele passa, trazermos para nós a pergunta, não é, que não quer calar. Assim como Mateus, em nosso relacionamento com Jesus, como é que nós somos? Como é que nós podemos nos classificar? Nós somos apóstolos, como ele se tornou, como Paulo se tornou, como João, enfim, tantos outros. Nós somos discípulos, como ele era, né? Quando Jesus chamou para segui-lo, chamou para que ele fosse discípulo. Ou nós somos multidão. Então, é interessante quando a gente começa a estudar esse contexto, né? Existem esses três conceitos muito significativos. Todos nós precisamos fazer uma reflexão e pensar em relação a Jesus. Como é que eu posso me conceituar? Eu estou fazendo parte ainda da multidão? Eu já posso me considerar um discípulo, ou pelo menos um candidato a discípulo, ou eu posso me considerar um apóstolo? Eita, Francilene, agora eu fiquei na dúvida, porque eu não sei dizer muito bem qual é a diferença entre uma coisa e outra. Eu tenho certeza que apóstolo eu não sou, não é? Porque eu não consigo me perceber como Paulo de Tarso, eu não consigo me perceber como o próprio Mateus, eu não consigo me perceber como Pedro, eu não consigo me perceber como Chico Xavier, que sem dúvida nenhuma foi um grande apóstolo, como Allan Kardec, que também sem dúvida nenhuma foi um grande apóstolo, como Leon Denis e tantos outros. Eu vejo que no meu processo evolutivo eu ainda não cheguei lá. Ok, mas será que eu sou multidão? Ou será que eu já posso dizer, com todas as minhas imperfeições, eu sou um discípulo? Vamos ver o que é que a gente é? Então, apóstolo. Quem é o apóstolo? É aquele que é encarregado de difundir a palavra de Deus e os ensinamentos de Jesus. Então, a gente tem os 12 tradicionais, não é? Que a história do cristianismo vai trazendo para a gente, né? E aí a gente vai percebendo que eles trilharam caminhos muito difíceis, não é? Quando Jesus desencarna, se sentem abandonados. Quando Jesus aparece para eles, eles se fortalecem e cumprem as suas missões. Não resta dúvida, todos eles vieram com uma programação de companheirismo com Jesus. Muitas vezes, quando a gente vai ouvindo os relatos, né, Jesus chegou na praia, aí viu Pedro e André, que eram irmãos, os chamou para serem os seus discípulos, eles abandonaram tudo e foram segui-lo. Mas, ora, aquele não foi o primeiro encontro, aquele foi o primeiro reencontro, naquele momento, naquele processo, não é? Tanto é que nos relatos de Pedro ele diz que não sabe explicar. Quando viu Jesus, sentiu-se envolvido de tanto afeto, de uma energia que ele não sabia explicar, que era irresistível dizer não a ele, né? Mas a gente também tem outros apóstolos nessa continuidade, não é, para que a gente não fique pensando só que apenas os 12 foram apóstolos. Inclusive, tiveram os 70 da Galileia, os 500 da Galileia. Então, a palavra, não é, de Deus foi levada por muitos através aí dos ensinamentos de Jesus. E aí a gente pode citar, como já citamos, não é? Paulo de Tarso, Allan Kardec, Chico Xavier, Leon Denis e tantos outros, não é? Mas quais são as características da multidão? Se a gente não é mais,
mas a gente já foi, e a gente precisa pensar sobre isso, não é? Então, o que é ser multidão? A multidão também é chamada de turba, é um aglomerado de pessoas, é uma massa vulnerável, desorganizada, oscila conforme a circunstância e busca milagres. Todos os relatos do Cristo colocam que as pessoas o seguiam. Então, as multidões vinham para ele em muitos momentos, não só para observar as curas, mas também para ouvir as palavras que ele trazia. Mas as curas impressionavam bastante, não é? Pessoas que eram cegas e voltavam a ver, paralíticos que voltavam a andar, leprosos que de repente tinham suas feridas fechadas e eram curados, e isso devia impressionar significativamente. E muitas pessoas iam para observar esses fenômenos. E a gente transporta para a casa espírita e observa que até hoje existem pessoas que frequentam a casa espírita para observar os fenômenos, têm acesso a todas as informações, né? São convidados aos cursos, aos estudos, são convidados a ler a codificação, e aí a codificação, não apenas o Pentateuco, mas também a Revista Espírita. Não está muito interessado em muita leitura, em muito conhecimento, gosta de ver o fenômeno, né? As manifestações mediúnicas, o diálogo com os espíritos sofredores, às vezes, não é? Fica impressionado, mas está ali o fenômeno pelo fenômeno. E aí a gente precisa observar. Eu estou na casa espírita para me evangelizar, já que a moral do espiritismo é a moral cristã e o grande convite é nos tornarmos seres humanos melhores, não é? Homens de bem, e quando a gente diz homens de bem, são cidadãos de bem, uma humanidade de bem, não é? Se preparando para um planeta de regeneração. Muitos querem ver para crer. Então, é interessante, porque muitos trabalhos mediúnicos são feitos na casa espírita, e enquanto o tratamento está acontecendo, as pessoas ficam no salão e os médios estão lá, trabalhando com os doutrinadores, não é? O trabalho de desobsessão, que é um trabalho belíssimo, e muitas vezes você não tem contato nenhum, você não sabe nada que está acontecendo. E aí você diz assim, não acredito nisso não estou vendo nada, não, parece que não está acontecendo nada, não é? Porque às vezes a gente só quer ver para crer. Mais ou menos aquela filosofia de Tomé, né? Eu tenho que ver para acreditar. E Jesus aproveita a fala de Tomé, não o critica, mas deixa um recado para a gente. Felizes aqueles que não precisam ver para crer, não é? Porque estão acima dessa questão da materialidade, conseguem perceber a importância espiritual de todas essas manifestações. Quer ser servida e vai embora caso se peça mais. Muitas vezes a pessoa vem, eu estou falando da casa espírita porque é a nossa realidade, não é? Vem à casa espírita, faz um tratamento, às vezes o tratamento é longo, e aí conhece pessoas, conversa, dialoga. Quando o tratamento termina, é convidado a um curso, é convidado a realizar algum trabalho, todos eles voluntários, mas a pessoa diz assim, não, eu não quero. Eu tenho muitas ocupações, agora eu não posso, depois eu volto, porque, na verdade, eu gosto de me sentir melhor após um tratamento espiritual, mas eu não percebo que a grande alegria e a grande harmonia da vida não está em receber, está em dar, né? Então, Jesus vai trazer esse ensinamento para a gente. É preciso que a gente doe tempo, doe amor, doe carinho, né? Acolha, porque é nessa troca verdadeira que a gente vai se sentir bem. Reivindica sempre, está sempre querendo alguma coisa, não é? A multidão. Nunca está satisfeita, só busca também quando precisa. Então, quando eu preciso, eu vou para a casa espírita. Hoje eu estou tão desequilibrada, vou lá tomar um passe. Não, hoje tem o final do campeonato de futebol. Hoje é a última semana da novela, né? Depois eu vou. Então, a gente precisa observar essas questões. É passiva. E quando é ativa, ou é pelos motivos equivocados.
a gente também tem que observar. Eu estou dentro da casa espírita, eu estou trabalhando na casa espírita, mas o que é que eu quero no grupo? Eu quero poder, eu quero destaque, eu quero reconhecimento, porque muitas vezes eu venho trabalhar na minha mediunidade na casa espírita, mas eu quero que o grupo todo reconheça que eu sou o melhor médium, ou que eu sou o médium, ou que eu sou o doutrinador. Ninguém mais doutrina como eu. Então, a gente precisa observar que a humildade, que é a grande lição que o Cristo deixa para nós, entre outras, também precisa fazer parte, não do nosso vocabulário apenas, mas das nossas ações. E aí, se viram? Estão na multidão? Será? Será que a gente está aqui no sábado à noite, presencial ou virtualmente, porque a proposta da gente ainda é ser multidão? Acredito que não, né? Então, o que é ser um discípulo? Ah, não, discípulo é muito para mim, né? Porque eu sou muito imperfeita ainda. Mas todos os discípulos eram muito imperfeitos, a gente acabou de ver. Quem Mateus era? Pedro era explosivo e era um dos discípulos mais próximos de Jesus, não é? Tomé era desconfiado, Bartolomeu era meio triste. Se você for lendo sobre a vida dos apóstolos, você vai ver que eles têm dificuldades muito próximas das nossas dificuldades. E isso não é ao acaso, é porque eles precisam ser parecidos conosco, para que nós possamos nos identificar e entender que se eles conseguiram, nós também podemos conseguir. Então, se eu não me acho a discípulo hoje, eu preciso conhecer quais são as características de um discípulo, para que eu possa me tornar. E aí, o que é um discípulo? É um aluno, é um aprendiz, é aquele que é receptivo aos ensinamentos do mestre. Então, se nós já paramos para ouvir sobre o Cristo, se nós já lemos aquilo que ele nos traz, se nós já compreendemos ou buscamos compreender os seus ensinamentos, tirar a palavra, as parábolas, né, da dificuldade de compreensão, levantar o véu, e a doutrina espírita nos ajuda a fazer isso com muita clareza, né? A terceira revelação, ela vem dar continuidade aos ensinamentos que o Cristo nos trouxe, porque ela é o Consolador prometido, e fazer com que nós possamos compreender melhor aquilo que naquele momento inicial a gente não compreendia, mas que agora a gente já tem ferramentas para compreender. Então, é aquela ideia de que, né, Jesus é a porta e a doutrina espírita é a chave. E a gente consegue abrir e compreender toda essa realidade. Disposição para abrir mão de tudo material, porque sabe que já tem tudo espiritual. Que maravilha é sabermos que a morte é um fenômeno físico de passagem para uma outra realidade. Todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, somos espíritos imortais. Nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, mas nós não seremos destruídos. Há uma continuidade na nossa vida. Nós vamos ter várias existências para que possamos ter várias experiências e para que possamos ter o mérito do bem que construímos em todas essas experiências. Mas nós precisamos nos perceber enquanto espíritos imortais. E isso faz toda a diferença, porque eu percebo que o meu passado reflete no meu presente e que o meu presente irá refletir no meu futuro. Então, é preciso que eu compreenda que todas as minhas ações terão consequências. As boas ações terão consequências benéficas. As más ações não gerarão situações de castigo, mas gerarão situações de resgates necessários para aqueles com quem eu me relaciono, para que eu possa tranquilizar a minha consciência e seguir em paz no processo evolutivo. O discípulo, ele é convicto, ele tem estabilidade, independentemente da situação ser favorável ou não. Então, quando a gente vai ouvindo, né, tudo sobre os discípulos de Jesus, a gente vai percebendo que eles vão adquirindo passo a passo essa força necessária para a continuidade do processo.
e nós também não. Então, está chovendo, a gente vai lá e se organiza e chega na casa espírita, a gente está cansado, a gente teve um dia atribulado, as coisas não estão fáceis. Muitas vezes, quando a gente começa um tratamento espiritual, acontece de tudo. Já perceberam isso? No dia do tratamento da desobsessão, menino, parece uma coisa, você levanta, acontece de tudo, que é para você desistir, mas você precisa perseverar, porque você sabe da necessidade de permanecer firme nesse processo. O discípulo, ele serve, ele é um canal, né? Ele precisa perceber que a caridade precisa ser a tônica do seu dia a dia. E quando a gente fala na caridade, a gente não está falando da caridade material apenas, não, mas principalmente da caridade moral, não é? Do ouvir, de um abraço, de um sorriso, né, de uma compreensão, de um acolhimento. São tantas as possibilidades, todos os dias, de exercermos a caridade e servir aos nossos irmãos. E quando eu digo os nossos irmãos, não só aqueles que, por exemplo, trabalham conosco, estudam conosco, estão conosco na casa espírita, mas muitas vezes os que nós temos mais dificuldade, os nossos familiares dentro de casa, não é? Muitas vezes eu estou na casa espírita, é a minha melhor versão, porque aqui tudo contribui, inclusive a energia do ambiente, essa ambiência que traz a gente como um refúgio, né, das dificuldades do cotidiano, do contexto do dia a dia, que muitas vezes é desequilibrado. Aqui é ótimo, todo mundo vai me tratar bem, todo mundo vai sorrir, se eu precisar de um ouvido amigo, é muito provável que eu vou encontrar. As grandes dificuldades são com aqueles que convivem comigo, que sabem como eu verdadeiramente sou, né? De não explodir, de escutar, de perdoar, de amar, enfim, tantos contextos desafiadores. Porém, o que é que a doutrina espírita nos diz? Nenhum de nós está no endereço errado. Reencarnamos onde precisávamos reencarnar. Não é uma questão de merecimento, é uma questão de necessidade. Então, você precisa olhar para o outro e pensar: o que eu posso aprender com o outro? O que o outro pode aprender comigo? Como eu posso servir ao outro? E esse servir não é ser subserviente, não é permitir que ele faça qualquer coisa com você, mas é tentar buscar na compreensão o desenvolvimento do amor. O discípulo recebe o alimento espiritual e compartilha. Ele não fica com aquilo só guardado para ele, não, né? Ele tira a candeia de debaixo do alqueire e faz com que essa luz chegue a todos. E aí, muitas vezes, a gente acha que isso é uma exclusividade de quem faz palestras, de quem dá estudos, mas todos nós somos divulgadores da doutrina espírita. Então, quando nós estamos muitas vezes no trabalho, e alguém está passando por alguma dificuldade e conversa conosco. Por quê? Porque está vivendo um luto e precisa da esperança da imortalidade. Nós temos que estar aptos a dialogar à luz da doutrina espírita. Então, a gente tem que estar sempre pronto a compartilhar esses ensinamentos, não é? Para que a gente possa, a partir do trabalho espiritual, à luz da doutrina espírita, fazer com que o planeta possa adquirir esse conhecimento. Busca um relacionamento com o Criador e com os seus próximos. Transpõe as barreiras, confia e segue buscando se reformar. Eita, caí. Achava que isso aqui eu não ia mais fazer, mas fiz. Não tem problema. Você levanta e segue. Em várias passagens, Jesus coloca isso para a gente. Ele não fica apontando o dedo e diz assim, ó, caísse de novo, mas de novo? Eu já pensei que estava tudo certo, estava tudo pronto, estava tudo organizado, e você caiu na mesma esparrela, não é? Jesus não faz isso. Ele olha e diz, levanta-te e anda. Ele pede que a gente siga.
Então, a gente precisa compreender isso. Nós somos espíritos imperfeitos, em processo evolutivo. Então, a gente vai dar saltos maiores, saltos menores, mas o importante é continuarmos a caminhada. O discípulo, ele é ativo, ele gosta de trabalhar no bem, ele gosta de ser útil a si e ao próximo. E, às vezes, a gente presta tanta atenção se a gente está sendo útil ao outro, mas não presta atenção se a gente está sendo útil a gente mesmo, né? A gente não pode esquecer do que Jesus nos recomenda: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente não pode esquecer de se amar. E isso não é ser egoísta. Inclusive, o egoísmo é uma das grandes chagas que a humanidade possui e que precisa combater, junto com o orgulho. Mas amor próprio não é sinônimo de egoísmo, não é? E aí ele coloca para a gente: segue os passos de Jesus. Então, o discípulo é aquele que diz: eis-me aqui, com todas as dores, com todas as dificuldades, com todas as imperfeições. Nós precisamos elevar o nosso pensamento a Deus, elevar o nosso pensamento a Jesus, nos conectar e dizer: estou aqui, com toda a tranquilidade do mundo. E aí, estão se sentindo discípulos? Muito bem. E aí eu coloquei para a gente, não é? Jesus e doutrina espírita são atrativos. Muitas vezes nós temos contato com essas informações, ficamos encantados, não é? A gente ouve falar em Jesus, o coração se inspira, a alma se enche de felicidade, de alegria, de esperança. Porque é essa a função da doutrina espírita, nos fazer rememorar tudo aquilo que Jesus nos disse, clarear as nossas perspectivas, abrir os nossos olhos, levantar o véu e nos auxiliar a seguir. E aí a gente precisa verdadeiramente aceitar o convite, como Mateus aceitou. E aí eu trouxe para a gente, lá em Marcos, 2, 13, 14, o convite que Jesus fez. E aí ele coloca assim para a gente: novamente saiu para junto do mar. Então, é um dia como tantos outros, na rotina dos 3 anos de vida pública de Jesus. E toda a turba, quem é a turba? A multidão, vinha a ele e os ensinava. Jesus sabia que muitos ainda não estavam preparados para aquelas mensagens, mas ele dava todos os ensinamentos, sem problema algum. Passando adiante dali, viu Levi. Quem é Levi? É Mateus, filho de Alfeu, sentado na coletoria, trabalhando, e diz-lhe: segue-me. Após levantar-se, ele o seguiu. E aí Mateus vai aceitar o convite imediatamente. Dizem, né, na biografia de Mateus, nas biografias de Mateus, que Mateus já tinha ouvido falar muito em Jesus, que ele ficava impressionado com os relatos, não só os relatos dos milagres, né, das curas, mas com o relato dos ensinamentos. E se tinha vontade de conhecer, né, aquele Galileu que era tão acolhedor. Imagine, no contexto social que Mateus vivia, o quanto ele sentia necessidade de acolhimento. Imagine quando Jesus olha para ele com toda a sua energia, com todo o seu magnetismo, com todo o seu amor, o envolve de uma maneira que é impossível Mateus dizer não. E Mateus o segue, né? E traz para a gente tantas informações ricas. Então, que hoje, quando nós oremos ao deitar, agradeçamos a Mateus a oportunidade que ele nos deu de conhecer muito do que foi a passagem de Jesus aqui na Terra. Nossos corações precisam ser gratos a esses espíritos que são nossos companheiros, que nos amam, né? E que nos favorecem com todos esses conhecimentos. A outra passagem é da refeição, né? Que ele oferece, o banquete, né? Que ele oferece para Jesus. E aí, Marcos traz para a gente com o seguinte título: refeição com publicanos e pecadores. Agora a gente entende por que publicanos e pecadores, porque eram aqueles que Mateus tinha acesso. Então, ele não chamou por acaso. É que os publicanos eram seus
companheiros, não é? Eram seus amigos, companheiros de trabalho, eram aqueles que tinham mais aproximação e que ele sabia que podia chamar para a casa dele, que eles iriam. E é interessante porque os pecadores, na passagem evangélica, eles não são citados, no sentido de que é pecador por causa disso, por causa disso, por causa disso. É generalizado. E se a gente tirar esse banquete do contexto material e colocá-lo no contexto espiritual, sabendo que pecador é aquele que erra o alvo e que nós somos espíritos imperfeitos, nós também somos chamados a este banquete com Cristo, porque nós também somos o que na linguagem, né, tradicional se chama de pecadores. Pecadores são aqueles que ainda são imperfeitos, ainda estão a caminho, ainda precisam compreender muitas coisas e agir no bem com maior firmeza. E aí ele coloca assim para a gente, Marcos coloca: e sucede que, estando ele reclinado à mesa em sua casa, muitos publicanos e pecadores nós, reclinavam-se à mesa junto com Jesus e seus discípulos, pois eram muitos e o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer com publicanos e pecadores, diziam aos seus discípulos: ele come com publicanos e pecadores. Jesus, ouvindo isso, diz: os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus está desprezando os justos? Não. Os justos são aqueles que já estão mais avançados no caminho do processo evolutivo. O que Jesus quis deixar claro é que ele veio para nós, para aqueles que ainda não estavam compreendendo, para aqueles que ainda se equivocam na caminhada, para aqueles que ainda caem e precisam de uma mão firme e amiga para levantá-los. E aí a gente se sente acolhido nessa passagem, assim como Mateus se sentiu. E a doutrina espírita, que é um convite para todos nós, nos diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, veja que a coisa não é fácil, tanto é que Kardec vai usar o termo domar. É uma coisa que precisa de força. E que força é essa? É física? Não. É força de vontade. É aquela força que vem do espírito convicto de que está recebendo o convite e de que precisa aproveitá-lo. Então, meus queridos irmãos, precisamos sair daqui refletindo. Precisamos sondar quem somos e as nossas intenções. Então, a gente precisa fazer uma reflexão, mergulhar no nosso interior e dizer: eu continuo multidão, porque nós já fomos multidões há muitas reencarnações, durante várias, pode ter certeza. Eu quero ser discípulo, porque um dia eu serei apóstolo. Com certeza absoluta, todos nós seremos. E eu queria deixar, né, uma mensagem de Emmanuel no livro Fonte Viva. A gente não vai ler, esse não é o objetivo, mas é uma mensagem maravilhosa, a mensagem de número 58, chamada Discípulos. Tarefinha de casa, para quem desejar. No livro Fonte Nova você encontra na internet com muita facilidade, é só colocar lá no Google, tá? Então, é a mensagem de número 58 do livro Fonte Viva, Discípulos. Mas eu queria trazer a passagem de Lucas, capítulo 14, versículo 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, Jesus não disse: venha ser meu discípulo, que tudo vai ficar fácil, vai ficar tranquilo e maravilhoso. Não. Ele disse: as dificuldades continuarão, porque ele deixou muito claro que a felicidade não é deste mundo. O que é que ele quis dizer? A felicidade plena dos espíritos puros não é deste mundo, porque este mundo ainda é um mundo de provas e expiações. Nós vamos ter momentos felizes, e esses momentos verdadeiramente felizes vão estar relacionados ao bem que nós fizermos, individual e coletivamente falando. Porém, o que é que ele diz? Que se nós o seguirmos, vai dar tudo certo, não é? Porque o fardo dele é leve. E aí eu queria agradecer muito a todos vocês e concluir com essa imagem que eu amo,
que é a ideia de Jesus como nosso pastor. Nós somos ovelhas do seu aprisco, esse aprisco maravilhoso que é o planeta Terra, que nós precisamos amar, que nós precisamos cuidar e que nós precisamos aproveitar esta oportunidade reencarnatória. Então, meus irmãos, que todos nós nos sintamos, como muitas vezes, quando eu olho para essa imagem, eu me sinto uma ovelhinha acolhida nos braços de Jesus. Que a paz de Deus e o amor de Jesus permaneçam em nossos corações, hoje e sempre. Muito obrigada pelas energias e pela atenção de todos vocês. Bom, meus irmãos, só temos a agradecer a nossa irmã Francilene por tantos conhecimentos, tantos ensinamentos, que possamos sair daqui refletindo, que possamos sair daqui receptivos para esses ensinamentos, para esse chamado do Mestre Jesus, que possamos ser tocados assim como Mateus foi, pelo seu magnetismo, porque ele procura tocar a gente todo dia, toda hora. Precisamos perceber para que possamos sair dessa condição de multidão, como nossa irmã falou, né? E passar a ser discípulo, estudar os evangelhos de Jesus e os seus conhecimentos para poder, assim como Paulo e tantos outros, sermos apóstolos do Mestre Jesus. Agradecer mais uma vez a nossa irmã, né? Pelo carinho que teve conosco de estudar, trazer para a gente, pesquisar, trazer tantos conhecimentos, né? Deixar aqui o nosso abraço afetuoso a todos que fazem lá a Casa dos Humildes. E para encerrar essa primeira parte dos nossos estudos de hoje, passar para o nosso irmão Fernando para que faça a prece de encerramento. Meus irmãos, meus amigos, boa noite a todos. Vamos agradecer a Jesus, agradecer a Deus por estarmos todos nós aqui nessa escola bendita, chamada Centro Caminhando para Jesus. É daqui que a gente vai levar para o nosso dia a dia, para os nossos trabalhos, esses ensinamentos que foi ministrado hoje aqui na nossa mesa. Como é importante a gente estar aqui juntos, espíritos encarnados e desencarnados também. Porque nós não poderemos lá fora fazer as mesmas coisas erradas a partir do momento que a gente ouve uma palestra maravilhosa como essa. Vamos caminhar no caminho da reforma íntima, da reforma moral, no tratamento entre nós, nas nossas casas, na nossa residência, com nossos companheiros de jornada, nossos trabalhos, aonde estivermos, porque só devemos agradecer a Deus essa bendita casa onde a gente está matriculado, para a gente possa sair daqui e colocar em prática tudo que foi dito nessa noite de hoje, e que será dito sempre para outros palestrantes que estiverem aqui na mesa. Então, como é importante para nós. Nós não podemos chegar lá fora, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo. Olha, o que nós sabemos já está implantado em nós mesmos, já está aqui na nossa mente, no nosso espírito. Ele fica lá. O que a gente fizer de errado lá fora, a nossa consciência vai gritar. Olha, eu vi isso está errado, eu não vou fazer. O que é certo é isso, então eu vou praticar o certo. É isso que a gente tem que fazer. Agradecer a Deus, agradecer a Jesus, essa bendita hora de estarmos aqui nessa casa de oração e de trabalhos. Que Deus nos ajude, que Deus nos proteja, que Deus ilumine a todos nós que aqui estamos nessa escola do Espírito encarnado e desencarnados. Que a paz, a esperança e a fé continue no coração e no espírito de cada um de nós. Que Deus nos ajude, que Deus nos proteja, que se penetre em nossa alma, em nosso coração, o que a nossa irmã falou sobre a nossa reforma íntima, a nossa reforma oral e aquilo que Mateus praticou. Vamos atrás de Mateus para tirar essa experiência para nós mesmos. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos proteja, que Deus ilumine. Boa noite a todos. Devolvo a palavra ao irmão que está na frente do trabalho, que ele possa encerrar a primeira parte do nosso estudo nesta noite de hoje, para que possa começar a segunda, que é o passe. Ok. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome da espiritualidade amiga e do Mestre Jesus, te pedimos permissão para dar por encerrado os nossos estudos de hoje. Continue em silêncio, harmonizados, para a segunda parte
dos nossos trabalhos de hoje, que vem agora o momento do passe. Boa noite a todos, e assim seja.